né? Porque a gente e também interessante isso que a Jana colocou, né? Que na verdade a gente não tem um retorno, a gente tem o retorno de alguns fenômenos que a gente dava como coisas do passado, né? Como o caso do trabalho escravo, né? E aí o trabalho escravo contemporâneo, que é aquele que não se dá pela relação que se dá a partir da exacerbação da relação de trabalho assalariado, né? Mas o escravo no sentido de que sobra tão pouco de tempo livre ou de tempo de usufruto que quase todo o tempo de vida é convertido em tempo de trabalho, né? Que é o caso dos trabalhadores de entregadores de aplicativos, né, que tentam se organizar minimamente no break dos apps. Na outra semana, o que a gente vê são drones entregando mercadorias para as pessoas em pleno contexto da pandemia. E aí a gente tem textos, né, já produções aí desse ano, né, como o próprio Ricardo Antunes, etc., que falam das novas formas de controle, né, dessas novas mediações aí que acontecem no trabalho e cadê o espaço, né, de organização do lado do trabalho, né, onde está esse espaço, né? Então eu acho que cabe uma releitura, né, um repensar, né, sobre essa categoria da organização, para que a gente possa também se posicionar, não só do ponto de vista da produção científica, né, mas da nossa atuação mesmo, né, ou seja, produzir ciência, mas atuando, né, se posicionando, né, de uma forma mais deliberadamente interessada e ativa, né. Também acho que eu também, assim, interseccionalidade apareceu, né, os colegas que estão trabalhando com isso, é um conceito que ainda me incomoda muito, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essas pautas estão aí, né? Elas encontraram um espaço de reconhecimento, inclusive nos sindicatos, né? Que era algo que a gente tinha um esvaziamento dessas questões, né? E eu acho que é preciso que a gente acolha isso, né? Na possibilidade que isso nos dá de construir uma identidade, né, de organização, de enfrentamento, né, dos processos de desumanização, tanto do seu ponto de vista da exploração econômica, mas também do seu ponto de vista do reconhecimento, né, porque eu acho que tem questões aí que vão na autoestima, né, que aí realmente, assim, debilitam qualquer possibilidade de enfrentamento e de luta, né, porque vai num nível que pega mais embaixo, assim. E uma outra coisa que eu acho que também colocaria, assim, que é uma coisa que eu tenho procurado trabalhar, é pensar a categoria trabalho para além do trabalho produtivo, né? Que é a articulação do trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo, né? Trabalho doméstico, outros campos do trabalho, como essas coisas estão articuladas, né? Como a gente tem, obviamente, historicamente, né? O caso do trabalho feminino, né? A questão racial, sempre envolvidas, que não deixa de ser mundo do trabalho, mas aquele mundo que não reconhecidamente é mundo do trabalho, né? Mas que é fundamental para que a gente tenha as nossas condições de vida, né? De existência aí. Sob o ponto de vista da questão gerencialista, etc., né? Acho que a produção científica ela tende, né? Esse esvaziamento epistemológico, né? Seja de qualquer matriz, né? A gente observa isso. O movimento Open Science agora, eu acho que ele vem para aprofundar também isso, né? Ou seja, a obrigatoriedade de depositar os dados, né, da pesquisa em alguns periódicos para que a pesquisa seja considerada apta para avaliação. Bom, quando a gente trabalha com pesquisa com determinados métodos, né, menos formalistas e com dados que não são quantitativos, como é que a gente trabalha, né, com essa questão. E do ponto de vista daquilo que é ensino, daquilo que enfim, conteúdo de áreas mais gerencialistas, mais específicas, né, eu tenho procurado, sempre dentro do possível, trabalhar com
com prática crítica dentro do que dá, né? Por exemplo, quando a gente faz algum trabalho de pesquisa, né, ou que seja uma pesquisa mais aplicada, né, em organizações públicas, procurar trabalhar minimamente com a questão da participação na pesquisa, enfim. Isso, do ponto de vista do ensino, eu acho que uma das coisas que contribui muito é a perspectiva histórica, né, ou seja, colocar a história das coisas, né, como as teorias se construíram, contextualizar, para mostrar que nada é natural, né? Ou seja, tudo é construído socialmente, as contradições, né? Dessas próprias teorias, dessas tecnologias, né? De gestão e bom, porque nunca foi, nem sempre foi assim, não necessariamente terá que ser assim para sempre, né? Eu acho que a questão da contextualização histórica, né, é um aliado aí, né, nessa questão. Pessoal, é o seguinte, quando caiu aqui, eu com a minha já conhecida habilidade de lidar com a informática, né? Ou seja, zero, eu não sei mais onde estão as coisas que estavam no chat, eles desapareceram para mim, eu não tenho nada aqui. E eu estava gravando e não sei onde foi parar essa gravação, porque eu tive que começar de novo, então não sei o que aconteceu. Então a Elaine disse assim, não, dá lá no chat, se tiver alguma questão, por favor, me mandem. Tá, então deixa eu... Faria a Elaine, é a Elaine aqui que está falando, eu estou com o meu vídeo desligado agora, tem uma inscrição, não sei, Zé, não sei se é inscrição para falar ou se era inscrição no evento que tu estavas falando, mas o José Ricardo pediu a palavra, e depois, se tu quiseres, Faria, eu posso fazer uma síntese das questões que foram colocadas no chat. Eu estou vendo aqui uma mãozinha do Ricardo pedindo para falar. Isso. Mas tudo que estava acontecendo antes da interrupção, tudo que estava registrado, eu perdi. Mas, enfim, vamos lá. Perdi aqui, como eu sou host, como eles chamam, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas eu perdi. Olá, Ricardo. Bom, queria primeiro agradecer a Jana, a Anne. Super feliz de ver a Anne de volta aqui também. Na última eu acabei participando tão pouco, tão mal, na verdade, do encontro. Hoje, conseguindo acompanhar integralmente, né? A Anne falou das coisas positivas, né, desse período de pandemia. Uma das coisas positivas, né, vocês estavam falando tão poucos que somos, né? Eu já estou um pouquinho mais afastado do campo da administração, mas tão poucos que somos. E daí eu me lembro sempre, quando a gente se reunia, dava aquele receio, né? Só para pôr fim agora a resistência, só cometer um atentado aqui nessa sala, né? Bom, uma das coisas positivas é que agora a gente está... É mais difícil nos eliminar, né? Não tem como cometer um atentado aqui, não. A não ser cair lá na internet, né? Mas nada grave, né? O objetivo dos ciclos de debate, e aí as questões duas questões que eu queria trazer, né? É um pouco refletir sobre as contribuições e muito refletir sobre para onde vamos com essas contribuições e a continuidade, a sequência e a pertinência, né? Da economia política do poder para compreender não só os fenômenos do trabalho, da subjetividade, das organizações, enfim, né, com todas as questões que estão colocadas aqui, enfim, né, para debate, né? E a Anne, ela traz uma das questões que eu penso que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais para o nosso debate, inclusive pensando na estruturação e organização das linhas, né? Quando a Anne traz essa discussão da precarização do trabalho, o EPEL ele tem duas linhas, vamos dizer assim, que debatem esse assunto, né? Uma a partir da reestruturação produtiva, e aí, portanto, eu diria, sem se resumir mas
uma abordagem de viés mais econômico e do controle, vamos dizer assim, e uma outra linha a partir da subjetividade, trabalho de subjetividade, que, de certa maneira, obviamente as duas dialogam, né? Mas com uma abordagem mais a partir, enfim, da condição de subjetividade do trabalhador, né? E a Anne traz um tema da precarização e traz autores da precarização que fazem essa discussão a partir da sociologia do trabalho. Tá? Eu acho, aqui a gente talvez tenha um espaço que a gente precisa explorar um pouquinho melhor, eu acho. Né? Os autores como Antunes, o Giovanni Alves, enfim, quando eles... de certa maneira, né, em certo sentido, eles são debitários de uma crítica thompsoniana, do Thompson, sobre a constituição da classe trabalhadora, quando o Thompson vai dizer que, a tradução do livro do Thompson em português é a formação da classe trabalhadora, mas em inglês é o fazer-se da classe trabalhadora. Né? E, portanto, um debate de como... É quase um estudo histórico-antropológico da formação da classe trabalhadora, né? A partir justamente das condições às quais os trabalhadores eram submetidos e, portanto, de que forma eles resistiam a essas condições de trabalho e etc. Né? E essa crítica do Thompson, que passou muito longe de ser uma crítica, obviamente, a uma leitura excessivamente econômica ou economicista da formação das classes, do lugar... a classe como lugar no modo de produção, né? Não é uma crítica à leitura marxista, porque o próprio Thompson é um autor marxista, mas, em certa medida, acabou por abrir um campo de discussão, que eu penso assim, na sociologia, por exemplo, que, de certa maneira, passou cada vez menos a fazer a discussão da acumulação. E discutir o trabalho cada vez mais a partir da sociologia do trabalho ou das condições do trabalhador, e menos as condições da acumulação, fazer essa relação com as condições da acumulação. Por outro lado, né, você tem uma discussão sempre permanente e presente sobre as condições da acumulação. E eu acho que esses dois campos, de certa maneira, têm andado um pouco dissociados. E eu acho que essa seria uma questão que a gente deveria pensar no EPEL em termos de diálogo, né? Então, você vê um debate, por exemplo, sobre essa nova forma do capitalismo de plataforma, discutindo que transformações esse capitalismo de plataforma produziu em termos dos mecanismos de acumulação de capital. Né? E, ao mesmo tempo, você vê a discussão do Ricardo Antunes mais preocupado em entender o trabalhador uberizado, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse debate entre uma sociologia do trabalho e da precarização com as transformações no modo de acumulação deve nos ajudar a pensar a questão, deve nos ajudar a pensar melhor a questão das classes, né, e da classe trabalhadora. E eu acho que seria um ponto para a gente talvez colocar na agenda de pesquisa do EPEL, né? Isso remete também um pouco à discussão lá da interseccionalidade, né? Que acho que esse é um outro ponto que a gente precisa talvez avançar um pouco, né? De novo, vou usar o Thompson de novo no fazer-se, né? Se a gente fosse pensar um fazer-se da classe trabalhadora na América Latina, no Brasil, no capitalismo dependente, né? Como é que é essa constituição do trabalho, né? Nas condições específicas, né? O que é a condição do negro na sociedade brasileira e o que isso implica em termos de acumulação? É óbvio que o racismo ele é ressignificado nas condições da acumulação e da produção do valor e etc. Né? E, portanto, a gente pode falar nessa categoria geral, mas há elementos presentes e anteriores, há formações históricas, inclusive presentes e anteriores, mas que são permanentes, que seguem, assim como a acumulação originária, a acumulação primitiva também é permanente. Supostamente, né, seria um momento do modo de acumulação capitalista, mas não é,
há uma permanência e uma reposição permanente dessas formas, né? Então, acho que essa, não a partir talvez dessa lógica da interseccionalidade, mas talvez trazer elementos para o nosso debate que eu acho que são relevantes e que talvez a lógica da interseccionalidade, ainda que a gente não a adote, e eu concordo com essa perspectiva, pelo menos apontam para questões que a gente precise eventualmente também trabalhar, né? E eu me lembrei quando a Jana estava falando das questões da administração, né? Eu estou num programa de políticas públicas aqui, né? E me lembro quando, um dos primeiros anos, como professor, que eu estava pensando ainda nesse programa, né? O que eu ia ofertar de disciplina, enfim. Aí o pessoal estava apresentando o programa da disciplina Teorias do Estado. Aí eram 6 ou 7 aulas, eu não me lembro, né? Aí era teoria justnaturalista do Estado, teoria institucional do Estado, teoria sei lá o que do Estado, teoria não sei mais quanto do Estado, teorias liberais do Estado e a crítica marxista. Quer dizer, Marx entrava na crítica à teoria liberal do Estado. Era um apêndice da teoria liberal do Estado. Eu me lembro, tem que ter um diabo de uma disciplina minimamente, né? Estado e classes sociais, não precisa nem ser. Porque nenhuma teoria de Estado que era discutida na disciplina de teoria de Estado tratava do tema das classes. Isso é uma coisa surreal, né? Enfim, né? Então, mais ou menos o que acontece no campo da administração. Políticas públicas é a mesma coisa, né? Aliás, políticas públicas não é uma categoria. Esses dias eu estava numa banca com a Raquel falando um pouco sobre isso. Não é uma categoria para os marxistas, né? Isso não é um tema de estudo. E eu acho que tem justiça em não ser, mas ao mesmo tempo tem todo um campo que a gente precisa também disputar como a gente faz na administração, né? Mas eu falei isso porque me lembrei também, além dessa questão, né, que a Jana falou, é importante a gente disputar em qualquer lugar, mas vamos combinar, né, Jana? Eu dou aula de administração da produção, começo discutindo a produtividade do trabalho, tecnologias de processo, o livro do Faria, e os mecanismos da administração da produção como mecanismos de controle. Mas quando tenho que dar arranjo físico, chato pra burro. E uma hora você tem que falar do diabo do arranjo físico na disciplina, né? Eu gasto metade do tempo, mas uma hora eu tenho que falar do diabo do arranjo físico. Chega nessa hora, é chato pra burro. Pessoal, a Deise se inscreveu. Eu não sei, Zé, se tu estás finalizando já. A Deise queria se inscrever. Finalizei. Obrigada, Zé. Deise? Oi, boa tarde a todos e a todas. Tudo bom? Queria primeiro agradecer as colocações de todos e todas que me precederam aí. Eu acho que são pontos importantíssimos para a gente debater. E uma das questões que me fez com que eu me inscrevesse foi até para fazer um pouco de coro ao Zé. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa centrar enquanto grupo de estudos. Principalmente a gente, e aí falando, né? Puxando um pouco para a brasa, principalmente a gente que está nessa discussão dentro da administração, porque se tem uma coisa que nem a administração, que é uma ciência que se ocupa, se especializa em criar técnicas para desenvolver, para aumentar a produtividade do trabalho, né? Não coloca a questão da acumulação, né? Então, eu acho que tem algumas questões que são importantes, né? E é nesse sentido que eu digo fazer coro ao Zé. Acho que ele trouxe muito bem, pontuando isso. E eu queria dialogar isso, inclusive, com a questão da organização, né? Eu acho que isso é uma questão que já vem, acho que eu venho batendo algumas vezes posso estar parecendo chata até, mas assim, muitas vezes eu acho que a gente
pode estar gastando muito fósforo em algumas coisas que não são necessárias e deixando de tratar outras que são bastante pertinentes para esse momento atual, né? Uma que pertinentes para a própria luta da classe trabalhadora, né? Mas nesse momento atual ainda fica mais exacerbado, né? Eu tenho optado, né? Assim como o professor Faria coloca unidades produtivas de produção, né? Então, a não utilizar, principalmente assim, quando a gente está em textos acabados, a palavra organização, né? Porque, assim, quando a gente está falando, para mim, uma coisa que está que digamos que está na base do que é a organização é a prática social. Então, são práticas de resistência, práticas de trabalho, práticas afetivas, né? E no qual as nossas relações sociais, elas ossificam algumas dessas práticas, constituindo o que a sociologia, a psicologia, a administração chama de organizações, né? E algumas dessas ossificações são validadas pelo próprio Estado, né? Na maneira como ela deve ser regida de forma legal frente ao Estado. Então, eu, assim, enquanto grupo de pesquisa, eu acho que para nós seria muito interessante se a gente olhasse para as relações, da relação capital-trabalho, buscando prescrutar, né, todas essas transformações que a gente está colocando como precarização, trabalho, precarização, intensificação do trabalho, adoecimento no trabalho, todas essas outras questões, mas sem nunca tirar, né, o debate da acumulação, né? Porque só faz sentido a gente poder também entender esse movimento se a gente entender qual é o movimento que os capitalistas fazem, porque senão a gente não consegue colaborar nem para a classe trabalhadora em si, não no sentido filosófico esse si, tá? Nem para a classe trabalhadora, para a luta da classe trabalhadora. E aí até pensando, né, dialogando com quem vocês colocaram antes, nessa colaboração, porque uma coisa é a gente falar que, por exemplo, esse conceito, né, na verdade, esse instrumento metodológico interseccional, né? Ele não cabe na discussão que a gente faz enquanto materialismo histórico, mas quando a gente diz que um instrumento conceitual, metodológico não cabe, não quer dizer que a gente vai estar botando fora o que é a relação concreta, que é ser mulher dentro do capitalismo, é ser negro, negra dentro do capitalismo, né? Eu acho que às vezes a gente deixa de ler alguns autores mais marginais, assim como a gente diz, né? Acho que a Jana trouxe e o Faria antes a debate, olha, se pesquisar na administração, tem 20 textos de Marx, então quer dizer que não é na academia da administração que a gente vai encontrar as coisas que possam nos ajudar e dar bons insights para a gente compreender também. Então, a gente talvez estejamos deixando de ver o desenvolvimento das resistências dos trabalhadores e assumindo só o que a ciência normatizada falou sobre, né? E aí, quando a gente olha para a ciência normatizada, parece que realmente o negro e a negra surgiu há 20 anos, né? Agora, quando a gente pega algumas questões de lutas, a gente vai ver que as mulheres sempre estiveram, né, nas lutas, nos enfrentamentos, os homens sempre tiveram, os homens negros e negras sempre estiveram. Então, a discussão ela não nasce na década de 80 com a ideia da interseccionalidade, né? A prática da resistência, né, múltipla, ela não nasce. Então, a partir do momento que nasce o conceito teórico metodológico a ser utilizado. Então, acho que essa é uma questão importante, a gente saber distinguir, né? Quando está conversando com os nossos pares na academia, quando eu digo, olha, eu não uso interseccionalidade, porque isso não faz, né? Porque isso não permite com que eu saia do ponto de partida, né? Que já é um ponto de partida partido, né? Agora, isso não quer dizer que a condição do desenvolvimento do próprio capitalismo, que coloca diferenças
concretas para os diferentes grupos sociais nesse desenvolvimento, e aí eu concordo bastante com o Zé, da questão da acumulação primitiva, da questão da Constituição da América Latina, né, dos povos indígenas nesses lugares, então, isso a gente precisa compreender, e também não só a partir do debate da decolonialidade, né? Então, acho que todas essas questões, elas estão na bola da vez aí, as opressões que foram se constituir, que existiam e foram reapropriadas pelo próprio movimento do capital, e que são, desde desse movimento nascente, bandeiras de resistência, né? Elas agora estão aparecendo com uma nova roupagem, mas que é uma roupagem que muito mais colabora para o próprio processo de acumulação do que qualquer outra coisa. Então, acho que nesse sentido que eu queria fazer voz ao que o Zé chamou atenção, né? Pensando nos desafios que se coloca para nós enquanto grupo de pesquisa. Eu acho que a gente não perder de vista, para qualquer um dos temas que a gente esteja discutindo, acho que em todos eles, quando a gente está discutindo subjetividade, quando a gente está discutindo desenvolvimento tecnológico, quando a gente está discutindo as resistências dos trabalhadores, a questão de como isso está num movimento de acumulação geral do capital, né? E só para concluir, Zé, eu não sei se você conhece, mas a questão da gestão, o grupo aqui na administração, que é da gestão, que a gente chama de campo das públicas. Então, assim, há alguns pesquisadores marxistas que se ocupam das políticas públicas, né? Não de forma assim, exatamente. Mas o problema é que a gente não consegue colocar nada em lugar nenhum. O pessoal do campo de públicas consegue ser mais fechado que o pessoal da administração. A gente só recebe não em todos os textos que a gente fez. Que a gente vai fazer, discutir a natureza do Estado e a impotência do Estado e essas coisas todas, simplesmente não entra em lugar nenhum. Obrigada. Pessoal, só uma questão de ordem, Faria, tu que és o debatedor aqui do encontro, né? A gente já passou 9 minutos do que estava previsto. Eu acho que tu podias tentar, assim, ver como é que tu queres conduzir esse final, né? Tem uma pergunta do Eziel, que a Anne disse que queria falar, e acho que só uma questão, eu só queria trazer, assim, acho que algumas questões que foram colocadas, acho que a maioria foi respondida em alguma medida, mas tem um debate, uma discussão que apareceu sobre a questão do lugar da crítica na formação, né, na administração ou em outros cursos, e uma questão que, acho que o artigo que vocês citaram, que estão produzindo, né, que produziram, tu e a Carol, gerou uma pergunta com relação a como isso se coloca na extensão. Então, me parece que tem um debate, uma reflexão importante sobre essa formação crítica na universidade, na graduação, na extensão, né, na pesquisa e na pós-graduação. Eu acho que, assim, também me interessaria por esse debate, né, como que a gente pode pensar uma formação crítica, por exemplo, como é que a gente pensa uma formação crítica em psicologia, que não necessariamente seja uma... É difícil falar isso, né? Mas é basicamente assim, como é que psicanalistas constroem uma crítica de sociedade, né? Então, acho que essa é uma questão que se coloca. Eu sempre digo, eu não sou marxista, eu sou psicanalista, mas e daí? Como é que a gente constrói as referências de uma crítica? Né? Até a Jana citou Alain Badiou, que é um filósofo super usado por psicanalistas, né, para fazer a crítica à sociedade, enfim, aos fenômenos, ao que aparece como produto, né, desse sistema de produção capitalista. Então, me parece que foi, de todas as questões colocadas, foi uma questão que ficou no ar, né, essa questão da formação, da crítica, da relação disso com a extensão, operacionalização disso na universidade. Só para te fazer uma síntese, Faria, do que ficou colocado como questão, tá? Eu acho que tem essa questão do Eziel para a Anne, e aí eu vou te, né, ver como é que tu queres fazer esse fechamento por causa do tempo. Olha, nós estamos aqui, algumas pessoas tiveram que sair, né? Eu acho que a gente pode fazer, pelo menos se não der para esgotar a resposta da Anne, né? Pelo menos rapidamente fazer uma indicação. Acho que depois o Isiel, que é meu orientando, pode entrar em contato com ela.
Sobre a questão da educação, eu acho que é um assunto bem longo, né? Não sei se a gente daria conta de fazer essa discussão, mas o que a gente fez no nosso artigo, ele fala da universidade numa concepção não a partir da nossa área, né, da psicologia, da educação, etc., mas como hoje, né, os indicadores, quer dizer, as métricas da CAPES, elas se colocaram como a forma de avaliação da universidade. Isso não significa que todos os cursos que não têm extensão têm, né? Mas, em geral, o que está valendo, só você olhar para a Universidade Federal do Paraná. Todas as resoluções, elas estão valorizando a métrica de produção estilo CAPES. Todas as avaliações, isso no Brasil inteiro, se tornou um padrão, o que não significa que não tenha projeto de extensão, etc. Então, nossa crítica foi nesse sentido, mas eu acho que esse é um assunto bem amplo. E sobre a questão da acumulação, que a Deise colocou, o que eu acho muito interessante porque a questão da acumulação, né, como é que isso aparece na administração, né? A administração é assim, despesa lucro. O lucro, na verdade, não é acumulação, porque a acumulação é mais do que o lucro, mas eles põem tudo lá. Aí põe lá investimentos, etc., né? E a coisa na administração, ela se esgota na administração financeira. Mas a acumulação, ela tem uma amplitude muito maior. Tá? Porque ela vai escorregando pelo financiamento, ela vai escorregando pelo tributo, ela vai escorregando pelos juros, ela vai se espalhando, né? E a administração, mesmo que você possa resgatar na administração a ideia do lucro, do investimento, do capital fixo, etc., né? Ele não é suficiente para se pegar o processo inteiro. Então, acho que isso seria um desafio muito grande para nós, né? Estudar o processo de acumulação realmente como processo de acumulação. Né? Como diz a Deise, né? O lucro é um prêmio do capital, né? Mas o lucro é uma parte muito pequena, na verdade. Né? Quando eu vejo assim, o cara mais rico do mundo é o fulano, né? O fulano tem não sei quantos bilhões né? Isso é o que ele tem no imposto dele. O processo é muito mais amplo. Mas, enfim, se a Anne quiser responder, e depois a gente vai ser obrigado a encerrar pelo tempo, né? Mas ficou tanta coisa boa aqui, né, Anne, que eu acho que dá para a gente pensar já um terceiro. Acho que sim, acho que sim. A minha resposta, na verdade, não é muito longa, né? Eu acho que o que eu vou dizer vai muito ao encontro do que a Jana falou também. Eu entendo que a categoria é trabalho assalariado, né? A questão é entender o que é essencial no trabalho assalariado, né? Então, o trabalho assalariado, o essencial dele é o fato de que o trabalhador está despojado dos meios de produção, né? Então, ele precisa vender, né, o seu trabalho para conseguir as condições de existência, né? Então, isso é o essencial, assim, se isso vai ser com carteira assinada, enfim, tem toda a dinâmica, né, que a gente tem ali no keynesianismo, né, uma série de proteções e direitos que são resultados de lutas, de resistências, da própria estratégia econômica para equilibrar consumo, renda, para que o capital não entre em ruína logo em seguida, né? Mas o essencial ainda é a relação de trabalho assalariado. Acho que falta colocar talvez em perspectiva histórica o que é esse trabalho assalariado, né? Tem um texto que eu gosto muito do Castel, que chama a Metamorfose da Questão Social. O Castel é um autor francês bem durkheimiano, assim, mas é interessante porque ele tem um dossiê muito interessante sobre o percurso das relações de trabalho, né, até a gente chegar ali no limiar ali dos anos 60, 70. Então ele vai dizer assim que na verdade no início, né, no início do capitalismo quem efetivamente virava assalariado caía naquela situação desgraçada que a pessoa não tinha outra opção, né, senão vender sua força de trabalho. Bom, aí, né, toda a dinâmica que a gente teve no século passado, né, que inclui o trabalho assalariado como essa coisa que a gente imagina, né, com garantias, etc., social, é todo um percurso histórico, né? Então, assim, não me estranha que
o por conta própria, né? Agora o cara lá que, na verdade, trabalha para a plataforma e não é ele não é nem chamado de trabalhador, ele é chamado de usuário, né? Aí tu diz, não, mas isso não é trabalho assalariado, o trabalho ele se transformou, né? Essencialmente não se transformou, né? Eu compreendo que o trabalho assalariado ainda continua, né, na sua essência, acontecendo. Não sei se a Jana quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu não sei se era bem essa a tua pergunta, Eziel, mas acho que sim. Eu vou aproveitar a pergunta de Eziel para fazer um merchan, já que a gente está aqui, está falando de capital, né? Meu livro acabou de sair, Eziel. Eu fiz no livro foi proveniente da minha tese, né? Algumas coisas foram ampliadas depois, com um pouco mais de paciência. Uma crítica a partir da leitura marxiana, né? Então, o autor principal, né? A maior base é a partir da leitura do Capital, dos três, na verdade, Capital, as três, volume 1, 2 e 3, e a ideia foi fazer uma crítica ao empreendedorismo. Obviamente que não se esgota lá, né? É um fenômeno ainda em desenvolvimento, em desdobramento. É uma primeira aproximação ainda para apontar alguns fenômenos e, assim, muito brevemente, que a gente já estudou mesmo, a precarização é o que é mais visível. Então, isso é auto-evidente, né, que o empreendedorismo precariza. Me parece que a questão é um pouco mais complexa, né? Tem a ver com o próprio movimento do metabolismo do capital desses tempos, o que torna para a gente um desafio ainda maior. Então, o capital precisa disso nesse momento, né, para se manter. Então é um pouco mais, não é apenas uma estratégia de precarização. Então é algo que o capital neste momento, por conta do seu desenvolvimento e tudo mais, acabou demandando, né? Então tem um caráter ideológico e como um caráter ideológico, ao mesmo tempo ele atinge a objetividade e a subjetividade das relações de trabalho. Então vou fazer o merchan aqui do livro como um primeiro indicativo, com as primeiras reflexões e aproximações sobre o movimento. Eu acho que quem trabalha com empreendedorismo, que defende que é motor do desenvolvimento econômico e que é a salvação do planeta, não vai gostar muito. Eu desconfio que vai ficar chateado, mas é essas pessoas mesmo que eu estou querendo chatear. E, Zé, como assim não tem um layout comunista lá? É tudo capitalista. O layout. Não tem o que fazer com layout, né? Não tem o que fazer com layout, né? Tem horas que não tem o que fazer mesmo, não. É assim, é dessa forma. Foi muito engraçado, porque realmente é isso mesmo. Mas até o Lenin era fã do Taylor. Pois é. Então a gente vai lá, se abraça com os formatos lá, com celular, com produto, com processo, se agarra com ele e é feliz. Tem problema nenhum, não. A gente manja também. Aproveito para me despedir, para dar tchau e falo de uma vez. Encerro. Né, por causa do tempo. Então tá, então vou aproveitar que estou com a fala para agradecer a todos essa tarde maravilhosa, essa tarde de diálogo, de afeto, que é uma coisa que a gente está precisando, né? Zé falou sobre subjetividade, é um assunto que a gente precisa debater. O crescimento da religiosidade é uma coisa que está aí e que quer dizer alguma coisa, a gente precisa entender. O crescimento do adoecimento mental é uma coisa que está aí, a gente precisa entender. Então, todos são aspectos, né, da nossa subjetividade que estão apontando que há algo errado com o mundo. E a gente precisa entender. Então, momentos como esse são um pouco de bálsamo, né, para as dores do nosso tempo. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade, pelas trocas, todo o grupo de pesquisa que está aqui, o pessoal que está aí nos bastidores, ajudando com a parte técnica, Elaine, né, que aí falam Elaine, quem fala Elaine. Elaine, professor Faria, Carol, desde que falou, Zé, enfim, todo mundo. Obrigada, gente. Eu fico à disposição e sigamos juntos aí. Bom, o Ricardo tem uma sugestão de encaminhamento, é isso? Sim, é bem rápida. Depois acho que a Anne também vai fazer a despedida dela aqui, né? Mas a gente chegou já a discutir isso, só para... Eu não quero perder a chance de, enquanto a gente ainda tem 34 aqui, de fazer lembrar essa questão, né? O grupo que está procurando organizar essas questões nesse momento, né? A gente falou desse primeiro momento, inclusive, de chamar as pessoas que passaram pelo grupo, que se relacionam com, e etc., né?
Mas hoje, por exemplo, já saíram pelo menos 3 pautas aqui de debate, né? E eu acho que essa é uma tarefa que a gente pode se colocar a fazer no próximo ano, né? Além dessa discussão que a gente já está fazendo, né? Da gente colocar alguns temas com debate de textos, de referências, com apresentação breve, né? 15, 20 minutos e ter um momento de 2 horas aí, sei lá, uma vez por mês, para que a gente possa fazer um debate do grupo de pesquisa e com todos os outros grupos relacionados, parceiros e pessoas que estão interessadas em fazer esse debate a partir dessa perspectiva teórico-ontológica, enfim, né? Então, não queria deixar de dizer isso para que vocês fiquem atentos aí a essa possibilidade do ano que vem a gente trazer alguns desses temas que apareceram hoje aqui, a questão da educação, como o Faria falou, isso dá um tema inteiro, então vamos lá, vamos apresentar, o Faria e a Carol apresentam um artigo aqui, 15 minutos de apresentação, e a gente debate o artigo, faz essa discussão, acho que, né, além desse debate mais geral, a gente também atacar alguns pontos em particular, né, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha também esse espaço coletivo de construção. Anne? Eu fico até meio assim de fazer uma despedida mais formal, né? Porque me sinto assim, parte aí do grupo, então queria só agradecer realmente, assim, né? A oportunidade de estarmos juntos novamente, mesmo nessa condição distante. Dizer que eu fico animada, né, com as possibilidades da gente encaminhar algumas coisas, né, colaborar, né, acho que faz parte, né, a gente também criar os caminhos de alguma organização aqui interna, né, e pensar algumas alternativas. E é isso, sim, eu também já estou aguardando aí o próximo encontro, né, e curiosa pela próxima pauta. Bom, eu primeiro quero agradecer mesmo muito, né, a Jana e a Anne por terem se disposto a conversar. Foi muito bom, muito boa conversa. Uma das coisas bem legais para nós aqui do grupo, né? O grupo nós somos basicamente a Helena, a Camila, a Carol, o Ricardo e a Raquel, né, e eu. E nós começamos a conversar faz algum tempo já sobre o que nós vamos fazer, né? Mas eu acho que a grande questão do grupo, no começo de tudo, era porque eu estava assim, bom, eu estou parando minha atividade, comuniquei agora nessa semana ao PPG-ADM que eu estou me retirando, né? Eu sou professor permanente até o dia 31 de dezembro, comuniquei a eles minha saída, né? E não só por uma questão de saúde, mas que você se dá conta de que chega uma hora que deu, né? Mas principalmente porque eu não chegou no meu limite essa questão do processo de avaliação, os critérios de avaliação, né? Embora eu atenda a todos os critérios, eu acho que não dá para você ficar se submetendo a esse tipo de coisa. E não tem história, né? A história da universidade virou quadriênio. Então tudo que eu fiz durante a vida inteira no PPG-ADM, inclusive ter sido o primeiro coordenador e ter sido o propositor do programa, foi embora. O que fica é do que eu fiz nos últimos 4 anos. Então, dá a impressão daquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no quadriênio passado. Então, isso tudo é o que sobrou. E daqui para frente, né, passado esse quadriênio, nada do que aconteceu nesse quadriênio tem importância, porque agora é só o próximo quadriênio que importa. Então, isso chega uma hora que é cansativo. E aí nós começamos a nos perguntar, e eu penso que talvez seja a grande vantagem para nós, é que a gente não tá interessado em fazer pontos, em criar pontos, ou enfim, responder a nada. O que nós estamos querendo como grupo é conversar o que nós fizemos, o que foi legal, né, e o que pode, e o que nós temos como desafio fazer. Claro que cada um de nós tem que dar resposta, né? A Jana está lá no programa, e eles vão cobrar que ela produza.
Vão cobrar que a Ana produza, vão cobrar que a Camila produza, vão cobrar que a Helena, vão cobrar o Ricardo, todo mundo vai ser cobrado pela produção. Eu sei disso. Mas esse espaço aqui é para a gente conversar, né? Para a gente trocar ideias, trocar experiência. Por exemplo, agora, uma questão que veio aqui, que é a questão de gênero, né? Já aproximou 3 pessoas interessadas em ver o assunto. A gente já se aproximou da questão, por exemplo, do Eziel com a Ana. Eu acho que isso é importante a gente fazer. E os temas que o Ricardo sugere, eu acho que eles acabaram surgindo aqui das conversas, né? E eu acho que são temas para a gente poder conversar e depois refletir sobre eles, né? E poder pensar o que a gente faz. Não importa se vai sair artigo ou não artigo. E se sair artigo é uma coisa prazerosa, que nós estamos escrevendo porque nós estamos querendo resolver um problema de pesquisa, não para dar uma resposta a algum critério. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a todos, a todas, por esse momento. Nós estamos encerrando o ano. Eu conversei hoje de manhã com a minha mãe. Minha mãe tem 90 anos. Aí ela estava me contando, eu falei, mãe, eu te liguei ontem várias vezes e você não me atendeu, né? Bom, a mãe é surda, né? Então provavelmente ela estava vendo televisão no último volume e não viu o telefone. Daí ela disse, não, mas eu estava em casa. Você me liga de manhã, que de manhã eu estou sempre em casa. Eu falei, e à tarde, né, que você vai? Não, à tarde eu estou em casa também. Aí ela disse, não, tal, porque agora a tua irmã veio me trazer as coisas que eu encomendei para ela para o Natal, para eu fazer a ceia de Natal. Eu disse, você vai fazer ceia de Natal? Eu vou comer sozinha, mas eu vou fazer a ceia de Natal. Então, esse Natal vai ser muito gozado, porque a gente não sabe se a gente vai ficar sozinho, se a gente vai fazer um Natal remoto, mas, enfim, nós temos o direito a fazer uma comemoração de final de ano. E eu desejo para todas vocês e todos vocês, para o ano que vem, muita energia para continuar lutando. Eu acho que a gente não vai ter soluções, nem assim, nada, ou encaminhamento. Eu sou cético com relação aos resultados da vacina, né? Mas eu vou tomar a vacina, né? Acho que tenho direito de fazer isso. Mas eu acho que nós vamos ter que ter muita força para continuar lutando. E esse espaço do grupo aqui é um lugar onde você pode dividir as nossas angústias, os nossos desafios, né? E pensar juntos no que nós podemos fazer. Então, um bom final de ano para todas, um bom final de ano para todos, muita energia, muita luta para o ano que vem, e nós vamos nos reorganizar agora como grupo para voltar a provocar vocês para novas conversas. Tá? Um abraço para todas, um abraço para todos, um beijo para todos, um beijo para todos. Tchau, gente. Abraço para vocês. Tchau.